1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Israel, ele já estava dividido. Uma época em que se disputava o reino de Israel. E por volta de 870 anos antes de Cristo, reinou sobre Judá um homem chamado Acabe. Aquele mesmo Acabe que tinha tomado aquela vinha de Nabote. Acabe, ele fez mal às vistas do Senhor. E ele casou-se com Jezabel, uma mulher de outro país, com outros costumes, e foi servir a Baal. E também nesta época, tinha um homem chamado Elias, um profeta de Deus. Elias era tesbita de uma cidade chamada Tisbé. E Elias, então, profetizou ao rei Acabe. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Assim fala a santa palavra. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Vamos sentar. Podemos observar aqui um homem de Deus, um profeta. Elias vê o seu rei, vê o seu povo se afastando da presença do Senhor. Isso constantemente nós podemos ver o que está acontecendo na nossa sociedade. O povo se afastando da presença do Senhor. Então Elias vê a necessidade de trazer aquele povo de volta para a presença do Senhor. Para aquele Deus que tinha tirado eles da escravidão do Egito. Elias era um homem temente a Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele era um crente que não titubeou em profetizar em seu nome, porque ele tinha intimidade com Deus. Elias era um homem semelhante a nós, um homem simples. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. E Elias estava vendo o seu país degradado, seu país sendo perdido, seus líderes corruptos, idólatras, o povo cada vez mais distante, se afastando de Deus. Imaginam só, se hoje nós vimos tantas coisas erradas na sociedade, imagina esse homem também, naquela época, o que ele tinha visto. Tudo de ruim estava acontecendo naquele país. Então, Elias só vê uma maneira de trazer aquele povo de volta para os caminhos do Senhor. E Elias, então, ora para acontecer uma calamidade no seu país. Em que ponto ele chegou? E Elias ora, então, para acontecer aquela calamidade. E ele orou para não chover por anos. E por 3 anos e meio não choveu naquele país. Vejam só a situação que Elias precisou chegar. Elias, ele não era um profeta diminuto. Ele não era um profeta que pegava a sua oferta e ia embora. Ele profetizava não apenas aquilo que o povo queria escutar. Ele não era um profeta de Baal, como encontramos muitas vezes hoje em dia. Ele não tinha mentiras. E quando Elias viu seu país naquela situação, ele profetizou. E ele profetizou em seu próprio nome. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Reparem, não foi Deus que mandou Elias profetizar. Elias
não comungava com aquilo que estava acontecendo no seu país. Ele queria que o seu país voltasse para Deus. E a maneira que Elias achou para que seu povo voltasse para Deus foi daquela maneira. Era acontecer uma tragédia no seu país. Algo que o povo sentiria na pele. Então Elias joga tudo para cima e expõe a sua própria pessoa, o seu próprio nome de profeta. E ele profetiza com sua própria autoridade. Mas ele sabia que ele estava amparado com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus já queria fazer aquilo há muito tempo. Elias, ele confiava em Deus. Então, Deus não deixa Elias sozinho. Ele não fica só. Observa ali na palavra, no versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O local tinha ficado perigoso para Elias. Elias tinha profetizado contra toda a nação. Não choveria. Muitos padeceriam com a seca. Não teria água. Sem água não produz nada. Haveria fome, miséria. Muitos morreriam naquela região. Então, Deus manda Elias se esconder. Deus dá a devida proteção para o seu profeta. Porque Elias estava fazendo a vontade de Deus. E Deus não deixa faltar nada para o seu profeta. No versículo 4, a palavra fala: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Glória a Deus. Elias, ele profetizou pela sua vontade, segundo a sua palavra, mas teve respaldo de Deus. Muitos profetas de hoje, que aparecem na nossa comunidade, nas igrejas, também abrem a boca e falam, mas nem sempre têm o amparo de Deus. Existem profecias que vêm realmente de Deus, mas existem profecias que não passam da vontade do homem. E tem profecias e profetas que são usados por Satanás. E cabe a você a julgar, ter o discernimento para saber se isso vem de Deus ou não. Não acredite em qualquer profecia ou em qualquer profeta, em qualquer profetada. E a profecia só é verdadeira quando ela se cumpre. Não acredite antes disso. Isso não é duvidar do profeta, não é duvidar do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a profecia, ela vem para três coisas: para edificar um povo, para exortar um povo e para consolar um povo. Passou disso, não é profecia. Se você quer saber se uma profecia vem de Deus ou não, ou se ela tem o respaldo de Deus, espere para ver se ela vai acontecer aquilo. Aí você terá certeza. Tudo que vem de Deus se cumpre. Tem um momento de se cumprir e vai se cumprir, mesmo que demore. Em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 22, a palavra fala assim: se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem de Deus. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo. Não tenha medo das falsas profecias.
Mas nesse caso, Elias estava profetizando e não choveu. Elias profetizou, a seca era para todos e Elias estava junto naquela seca. Ele profetizou e agora teria que beber água do rio e comida que vinha do bico do corvo. Ele estava junto. Então Elias, ele atravessa o Jordão, vai para a parte do território maior de Judá, e ali ele bebe do rio e come do bico do corvo. Mas ele profetizou segundo a sua palavra, e segundo a sua palavra seria tempo de sequidão. E em tempo de sequidão, os animais morrem, as pessoas morrem, teria carestia, teria fome, os corvos comeriam carniça, e Elias comeria daquilo que vinha do bico dos corvos. E há um preço a se pagar. Há tudo um preço a se pagar nas nossas vontades quando nós abrimos a boca. Há um preço a se pagar quando nós queremos seguir verdadeiramente a Deus. Há um preço a se pagar quando nós vivemos na palavra de Deus. E também há um preço quando nós queremos viver à vontade fora da palavra de Deus. Há um preço para se pagar quando queremos a salvação do próximo. E Elias queria aquele povo salvo. E ele pagou o preço. Água do rio e comida do bico do corvo. Vejam só a situação. Mas aquela seca não era só para o povo, era para todos. E no versículo 7 a palavra fala: mas passando os dias, a torrente secou, porque não chove sobre a terra. E agora, Elias? Agora, Elias, não chove mais. Você desejou. O rio secou. Agora, Elias. O povo queria matar Elias 3 anos sem chover, e foi até 3 anos e meio. Não teve nação, não teve reino que Acabe não procure Elias. Mas Deus protege os seus. Por isso que temos que estar amparados na palavra de Deus. E a profecia, ela tinha que se cumprir. Deus estava protegendo. Tinha que ficar sem chover para cumprir a palavra do profeta. E a profecia era de Elias. Foi ele que achou aquela maneira. Mas Deus, ele honra os seus profetas fiéis. Então no versículo 9, Deus fala para Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Elias agora passaria a ser sustentado por uma viúva que não tinha nem o que de comer, nem para ela e nem para o seu filho. E no capítulo 18, no versículo 1, a palavra fala assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias, e apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Veja o que aquele povo estava passando. Aquele povo teve que padecer para que Deus pudesse ficar novamente no meio daquele povo. Para que aquele povo pudesse reconhecer a Deus. 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio de fome e de miséria. 450 profetas de Baal foram mortos por não fazer chover. A situação, aquele povo estava morrendo. No versículo 42 do 18 fala assim: Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra,
meteu o rosto entre os joelhos. Elias foi orar. 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvem e vento, e caiu grande chuva. Glória a Deus. Apesar de Deus avisar Elias que iria chover, vai lá, Elias, que eu vou mandar a chuva. Elias tinha que pagar o preço novamente. Elias teve que enfrentar Acabe e aquele povo. Ele teve que voltar lá no seu país. Teve que enfrentar 450 profetas de Baal. Teve que orar 7 vezes para poder chover. E mesmo assim, apesar de chover, ele não foi reconhecido. Ele não levou sua oferta de profeta. Elias, ele teve que fugir. E ele teve que fugir para longe, para o deserto, lá para o Monte Horebe, para não ser morto pela rainha Jezabel. Não foi fácil para ele. Queridos, o nosso querer tem um preço. Nós queremos. E muitas vezes nós abrimos a boca e falamos, mas tem um preço. Tem que ser pago o preço. Jesus não prometeu para nós facilidade. Nesse mundo terei aflições. Mas na casa do Pai há muitas moradas. Amados, não basta abrir a boca e falar. Não basta somente pedir para Deus. A nossa parte, nós também precisamos fazer. Precisamos cumprir também. E foi o que Elias deixa esse exemplo para nós. Ele profetizou. Ele garantiu. Porque ele sabia que ele estava na presença do Senhor. Precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor. Mais intimidade com o Senhor. Para podermos, assim, abrir a boca e falar. Falar com garantia. Que nós um dia estaremos salvos junto com esse Senhor. E se podemos, assim, nós podemos profetizar para as outras pessoas, com garantia que Deus vai nos amparar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ô Senhor Deus, Pai amado, Pai Santo maravilhoso. Muitas vezes, Senhor Deus, nós falamos o que não deve, Senhor Deus. Muitas vezes nós temos também, Senhor Deus, nós somos curtos de paciência, Senhor Deus. Porque muitas vezes há necessidade sim, Senhor Deus. Mas Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, nós pedimos seu amparo. Porque nós estamos na sua presença, Senhor Deus. Nós queremos viver na sua presença, Senhor Deus. Pai, nos mostre cada vez mais a verdade, Senhor Deus, para que nós possamos ensinar às outras pessoas. Muitas vezes é necessário, Senhor Deus, nós usarmos o cajado, Senhor Deus, profetizar coisas, Senhor Deus, que talvez não seria necessário, mas muitas vezes o povo só entende desta maneira, Senhor Deus. Pai, perdoe nossos pecados, as nossas ofensas, Senhor Deus. Perdoe as nossas omissões que muitas vezes nós temos, Senhor Deus. Omissões em levar a tua santa palavra às outras pessoas. Muitas vezes nós se cansamos, Senhor Deus. Pai, dá-nos sabedoria, a inteligência, a capacidade, o discernimento, Senhor Deus, para que nós possamos continuar na tua santa palavra, Senhor Deus, ensinando a este povo a andar nos seus caminhos. Pai, nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.